Olá pessoal, paz e bem? Hoje nós vamos trabalhar com tabulação. Na aula passada nós trabalhamos com índice ou sumário, né? Então hoje nós vamos trabalhar com tabulação. Vamos clicar aqui em documento novo ou documento em branco e aqui dentro nós vamos trabalhar com a tabulação. Em tabulação, nós precisamos primeiramente verificar se a nossa régua superior está visível. Se ela não estiver visível, a gente pode colocar ela visível aqui, ó, exibir régua, tá? Se eu desmarcar, ela some, se eu marcar, ela aparece. Então, a minha régua está visível. Por que eu preciso da régua visível? Porque eu preciso demarcar as minhas tabulações aqui em cima, certo? Como que eu faço isso? Simplesmente clicando na minha régua, em qualquer posição dela. Então, clique com o botão normal do mouse e ele aparece um marcador aqui na minha régua, tá vendo? Esse marcador, quem vai determinar a minha tabulação. Por exemplo, se eu coloco esse marcador aqui no final e pressiono a tecla Tab do meu teclado, o meu cursor vai lá para o final, onde estava marcado a minha tabulação. Agora vamos para a parte interessante. Se eu der 2 cliques aqui nesse marcador, ó, tem que ser no marcador, tá? Não pode ser na régua, nem pode ser nos meus recuos. Tem que ser em cima do marcador. 2 cliques, ele abre a minha caixinha de tabulação. Aqui eu tenho as posições da minha tabulação, é onde está a minha marcação aqui, tá vendo? Ó? A marcação aqui. Posso vir aqui e colocar manualmente? Posso. Tá? Eu digo aqui qual é a minha marcação e ele vai marcar para mim a tabulação ali. Então, marquei a minha tabulação. Aqui tem a tabulação padrão aqui, que é 1,25, 1 centímetro, 25, que é, se eu não marcar nada, ele vai andar o meu cursor aqui, 1,25, vai ficar mais ou menos aqui, ó, no meu parágrafo, ok? Essa é a marcação padrão, a tabulação padrão. E aqui embaixo nós temos alinhamentos. Temos esquerdo, centralizado, direito, decimal e barra. Aqui são as posições do meu, como o meu marcador vai aparecer. Tá bom? O esquerdo ele escreve da direita para a esquerda, ou seja, deixando o espaço todo do lado esquerdo, escrevendo apenas para o lado direito. E se eu marcar direito, ele deixa todo o meu espaço do lado direito e escreve para o lado esquerdo, ou seja, ele vai escrever daqui para trás, daqui para frente não, ou seja, vai ficar esse espaçozinho aqui que está do marcador para esse recuo, esse espaço vai ficar vazio, tá bom? E aqui embaixo nós temos os preenchimentos. Esses preenchimentos pode ser nenhum, pode ser pontilhado, tracejado no meio da linha e tracejado no final da linha, embaixo da linha, que ele fica como se fosse uma linha mesmo embaixo dela. E aqui tem as opções de definições, pode limpar e limpar tudo, ele limpa todos os marcadores que vocês fizeram. E assim a gente vai trabalhando. Vamos trabalhar aqui com esse marcador nessa posição e depois vamos pôr ele lá em cima do recuo de 15 centímetros. Vou marcar aqui o meu marcador com pontilhado, o número 2. Qual que é o marcador que eu estou utilizando? Esse aqui, ó. Só tem ele aqui, então não preciso clicar. Mas se eu tivesse mais de um marcador aqui, eu teria que dizer qual que é o marcador que eu quero esse pontilhado. Quando eu der um OK aqui, como eu já pressionei a tecla Tab e o meu cursor está aqui, ele vai automaticamente preencher esse espaço que ficou vazio com o pontilhado. Vamos dar um OK e olha lá. Já preencheu para mim. Se eu pressionar Backspace para apagar, ele vai apagar tudo e volta lá para o início, porque o meu cursor está aqui. Observe que o meu cursor também ele mudou de posição. Ele estava virado para a direita e ficou virado para a esquerda, indicando assim que eu vou escrever tudo do lado esquerdo e quando eu pressionar Tab, tudo que tiver depois dele ele não vai escrever. Ou seja, se eu pressionar Tab e for digitando, ele vai colocar dessa posição para cá, não vai passar daqui para frente, tá? Então, posso digitar aqui sem problema e ele não vai escrever para cá, e sim para cá. Então, ó,
Digitando, ele parte daquele ponto do cursor para trás do cursor e não para frente. Certo? Apagando aqui, vamos voltar lá para o início. E a gente pode utilizar isso para criar um sumáriozinho simples aqui. Por exemplo, introdução. Se eu der um tab, ele vai colocar aqueles pontilhados aqui, até essa posição, e eu posso colocar um número. Como eu coloquei ele aqui nessa posição, qualquer número que eu colocar aqui, ele vai empurrar esses pontilhados para a esquerda e vai colocar o meu número aqui, evitando assim que eu ultrapasse da minha margem e quebre essa linha, certo? Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 2, ele fica 2. Se eu colocar aqui 289, ele também vai ficar, ele não vai quebrar a linha. Diferente de, vou dar um Enter aqui, vou tirar esse marcador aqui e vou fazer a mesma coisa aqui, ó, introdução. E agora eu vou, ao invés de eu utilizar a tecla Tab, eu vou utilizar os pontilhados, porque se eu utilizar a tecla Tab aqui agora, ele não vai, tá vendo? Ele não coloca mais as tracejadas. Deixa eu colocar aqui, introdução, tá? Então, se eu pressionar a tecla Tab, ele não vai colocar mais os pontilhados, porque eu tirei o marcador lá de cima. Ele só está nessa primeira linha, nessa linha de baixo ele não está mais. Ó. Se eu vier nessa linha, ele aparece. Na linha de baixo ele não tem. Tá? Ele fica na linha que vocês colocaram. Então, já que eu não tenho, eu não sei trabalhar com tabulação, eu vou utilizar os pontinhos. Pode fazer? Não tem nada que impeça você de fazer. Porém, se vocês fizerem isso e colocar, por exemplo, até o final lá, ó, passar porque esse passou, você viu que ele quebrou a linha, ó, e jogou o meu pontilhado para baixo. Então, preciso tirar um pontilhado para que ele fique lá. Se eu colocar um número aqui, ele vai pegar todo esse pontilhado e vai jogar para baixo, certo? Quebrando essa linha para mim. Então, ó, se eu colocar aqui o número 2, por exemplo, ó, você viu que ele jogou para baixo? Para que ele fique lá naquele ponto, eu tenho que voltar aqui e tirar um pontinho desse, ou 2, tá vendo? Aí ele vai tirando para que ele vá se ajustando. Então, não é um recurso muito ágil. Além disso, quando vocês estiverem trabalhando com seus documentos, vocês podem danificar muito, dependendo do alinhamento que vocês fizerem, se vocês não tiverem configurado as margens antes, quando vocês configurarem depois, isso aqui vai ficar errado, vai ficar torto. Então, precisa-se primeiro, como eu falei nas primeiras aulas, a primeira coisa que vocês têm que fazer aqui dentro do documento é configurar as margens. Configurar as margens, aí vocês vão trabalhar dentro do documento. O interessante é que vocês sempre façam a formatação do documento antes de começar a digitar, porque depois vocês têm mais trabalho. Vocês começando a digitar com o documento já pré-formatado, vocês não têm trabalho depois para reformatar esse documento. Então, aqui, ó, a minha tabulação resolve esse problemazinho aqui. Uma outra forma de vocês utilizarem a tabulação seria, por exemplo, para os professores que trabalham com Word, fazer um cabeçalho de uma prova, por exemplo. Vou colocar aqui o nome, e aí eu preciso colocar aqui na frente o número. Ok? Então, se eu não colocar minha tabulação e der um tab aqui, por exemplo, ele anda 1 centímetro, 1,25 centímetro, que foi o que a gente viu lá na tabulação. Ok? Então, ele andou aqui 1,25 centímetro. Porém, eu quero colocar aqui na frente o número. E depois, para frente do número, simplesmente ele vai colocar uma linha. Tá? Então, vou colocar uma linha aqui e vou colocar uma linha aqui. Ok? Muito bem. Posso fazer isso agora, depois de ter digitado? Posso. Eu estou na linha ainda, não estou? Se eu estou nessa linha ainda, eu posso colocar as minhas tabulações aqui. Como eu já pressionei Tab para digitar o meu documento, ó, então, quando eu colocar os meus marcadores aqui, automaticamente ele vai fazer essas tabulações para mim. Vou colocar aqui o marcador aqui na posição 10. Vocês viram que ele jogou o meu número lá para a posição 10? Só que ele está para o lado esquerdo, ele está esquerdo. Ou seja, quando ele está esquerdo, eu escrevo do marcador daqui da posição que ele está para frente.
tá? Quando ele está direito, eu escrevo da posição que ele está para trás. Então, eu vou colocar mais um marcador aqui na frente. Ok? Como eu dei um tab só aqui, ele ficou no primeiro. Eu preciso vir aqui e dar mais um tab para que ele passe para o próximo, tá vendo? Agora ele veio para esse alinhamento. Então, eu dei um tab aqui e tem um outro tab aqui. É uma tabulação, outra tabulação. E depois do número, eu posso colocar uma minha outra tabulação lá no final. Ok? Pronto. Está feito. Aí vocês podem dizer, está feito, mas cadê a linha? Como que a gente faz para pôr a linha? Vamos clicar 2 vezes em qualquer um desses marcadores de tabulação. Ele vai abrir a minha página de tabulação. E aqui eu preciso dizer em que posição eu quero cada linha. Por exemplo, a minha primeira linha ela vai estar aqui dentro, certo? Qual que é o meu primeiro marcador aqui de tabulação? Ele está na posição de 10 centímetros. Está vendo aqui? Ó, 10 centímetros. Tenho 10 centímetros aqui. Então, vou clicar em 10 centímetros. Vou marcar o preenchimento e vou dar um OK. Ele colocou a linha para mim automaticamente. Preciso fazer a outra para o de número 15 também. Não preciso clicar aqui. Posso clicar em um desses aqui também, porque ele abre a mesma tabela, a mesma janela. E vou dizer aqui para o meu número 15 que ele vai ter o mesmo preenchimento. Certo? E vou dar um OK. Olha lá, colocou os preenchimentos para mim. Certo? Muito simples e muito prático de vocês trabalharem com tabulação. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.